Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental, na Rua Visconde do Rio Branco, 186, no centro de Limeira. Muito mais modernidade para atender você. Oi, gente, estamos começando mais um programa Reinaldo Bastelli. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Nós estamos aqui no canal 15 da TV Mix Regional, no canal 42 em Pirassununga, no 34 na cidade de Piracicaba. Hoje é uma quinta-feira, né, de uma semana curta, afinal de contas tivemos o feriado de 7 de setembro na última segunda-feira. E para os limeirenses, não para todos, né? Mas para boa parte, um final de semana prolongado. Amanhã muita gente vai viajar, porém, né, nós somos já 296 almas aqui na cidade de Limeira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Limeira tem 296 mil habitantes, evidentemente que muita gente, a grande maioria, a maioria absoluta, vai permanecer aqui na nossa cidade. Nós teremos muitas festividades marcando os 189 anos da nossa cidade. Daqui a pouquinho, o Eduardo Ervatim, presidente do Sicomércio, estará conversando conosco. Nós estamos vivendo um momento tão bom, né, mas ótimo, maravilhoso, que se não bastasse o brasileiro estar com o nome no SCPC, né, o povo brasileiro, agora o Brasil também está, né, na lista dos inadimplentes. Foi rebaixado e agora estão esperando o fundo do poço definitivamente para tomar alguma providência. Cabeçada de tudo quanto é lado, né? Ministro da Fazenda quer uma coisa, ministro do Planejamento outra coisa. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, diz que ele que organiza, ele que o nome diz, o planejamento, né, as contas da União. Então, deixa claro nas entrelinhas que quem manda é ele. Já o Joaquim Levy entende que da forma que está sendo conduzida a situação no país, tem que haver algumas mudanças. O clima continua bastante conturbado no Congresso Nacional e aquela divisão que existia parece que está, né, os políticos da oposição estão fechando o cerco e começa agora a surgir um consenso para que o impeachment da presidente Dilma Rousseff seja colocado no Congresso Nacional. Inclusive, usando como prerrogativa o pedido feito pelo jurista Hélio Bicudo, apresentado na semana passada. E com base também, né, em afirmações dos juristas Ives Gandra Martins e também do Miguel Reale Júnior. Então a coisa começa... Porque do jeito que está, não pode continuar, não pode. É difícil. Na outra extremidade, nós estamos vendo um problema seríssimo. Ontem, só aproveitando o ensejo, ontem o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão mostrou uma matéria sobre o imposto de renda, né? Joaquim Levy estava falando, porque o Brasil é um dos países que paga menos imposto de renda, 27,5%. Nos Estados Unidos, 39%. Porém, nos Estados Unidos, você deduz tudo. O remédio é pela hora da morte, né? Um negócio assim absurdo. Com educação. Então, você tem muitos abatimentos e aquilo cai. E os outros impostos, uma taxinha assim. Então, você, na média, paga muito menos lá e nos outros países do que, né, supostamente estaria pagando do imposto de renda aqui no Brasil. Um outro detalhe, aqui quem ganha 4.800 acima paga os 27,5, quem ganha 4 milhões paga 27,5 também. É ilusão ou é ilusório dizer que aqui o imposto de renda no Brasil, 27,5, a alíquota é muito mais baixa do que em outros países do mundo. Vê lá, lê do engano. Aqui é mais alto porque você não deduz praticamente nada. Muito bem.
Nós vamos começar o programa de hoje, desta quinta-feira, conversando com representantes aqui da escola, né, do Centro Educacional João Fischer, João Fischer Sobrinho, na área de surdez. Eu estou aqui com aquela mulher que tem um dos nomes mais bonitos que eu conheço, que é a Regina, é o nome da minha mãe, a Regina Célia Pereira. A Regina, ela é coordenadora do João Fischer Sobrinho na área de surdez. Ela está acompanhada da Luciana Ortolan, que é intérprete de Libras, e com Alexandro Silva Fonseca, que é o professor e idealizador do projeto, que a Regina agora, com os nossos agradecimentos pela presença aqui no programa Reinaldo Bastelli, vai falar do que se trata esse projeto. Mas antes, Regina, fale um pouco sobre o que é, para quem ainda não conhece, nos bastidores, nos meandros, o João Fischer Sobrinho. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, o convite. Nós é que agradecemos, muito obrigado. O Centro Educacional João Fischer é um projeto do CEPROSOM, né, onde a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos deficiente auditivo, surdo e surdo-cego, nos horários contraturno horário escolar, e é onde a gente, a porta de entrada para o surdo para ter acesso à língua dele, que é a Libras, né? E ali a gente desenvolve vários projetos, entre eles esse projeto que nós especificamente vamos estar tratando hoje. Muito bem. Onde fica o João Fischer Sobrinho? O Centro Educacional hoje ele fica na Lázaro Moreira, no Jardim Caíras. Vamos só fazer uma troca de microfone, por gentileza? Isso, esse aí deve estar melhor, ou estava um pouco baixo o volume. Fica, só repetindo? Ele fica o Centro Educacional fica na Rua Lázaro Moreira, número 20, Jardim Caíras. No Jardim Caíras. Quantas pessoas fazem parte do centro? Hoje nós atendemos cerca de 45 deficientes auditivos, surdos e surdos cegos. Quantas pessoas trabalham no atendimento? Professores, coordenadores? Nós temos uma equipe de cerca de 18 profissionais. De 18 profissionais. Manhã, tarde? Isso, é contraturno horário escolar. Então, as crianças que vão no ensino regular de manhã frequentam no período da tarde, ou que estão à tarde frequentam no período de manhã. Qual a faixa etária? Desde o diagnóstico, desde bebê até a idade adulta. Até a idade adulta? Isso. Ah, tá. Não existe um limite de idade. Não, porque cada faixa etária tem sua necessidade específica, né? E nós estamos vendo, inclusive, imagens aí, né? Lá do Centro Educacional. Essa é a sala adaptada para atendimento surdo-cego e deficiência sensorial adquirida junto com a surdez. Qual é a área mais ocupada por pessoas lá no centro? Os surdos, os cegos surdos? O surdo, né? O surdo. Nós temos hoje atendimento com 2 surdos cegos, que eram crianças que foram diagnosticadas agora na adolescência, né? Com a síndrome e a surdo-cegueira, e nós capacitamos a equipes para dar continuidade no atendimento. E também as crianças surdas que têm outras deficiências adquiridas junto, né? A múltipla deficiência. Então, nós temos a Maria Rita Cabral, que ela especificamente atua com surdo-cego e deficiência auditiva e múltipla deficiência sensoriais. Regina, como é que é o dia a dia? Eu não sei se é possível, se tem como você explicar na prática, como é que é esse contato? A maior barreira do surdo é a comunicação, porque a primeira língua dele é a Libras, a segunda é o português oral e escrita. Então, ele depende de que as pessoas, para toda a questão de comunicação, o acesso à informação, através da Libras, né? E é onde a gente existe essa barreira por conta da falta de inclusão. Quem está nos vendo nesse momento, né? A Luciana Ortolan está traduzindo, né, na linguagem de Libras tudo aquilo que nós estamos conversando para o Alexandro Silva Fonseca, que é o idealizador desse projeto, que daqui a pouco a gente vai discorrer sobre ele, né? Isso, ela transmite para ele, né? Ela faz, e também a pessoa de casa também pode ter o surdo, né, que está nos assistindo, ter acesso também à informação e do que trata o projeto que nós estamos aqui descrevendo. Regina, você tem quantos anos já de atividade lá no centro? No CEPROSOM estou há 24 anos, no centro vou para 11 anos na coordenação. 11 anos. Você tem alguma experiência marcante que chamou sua atenção,
durante esses 11 anos, convivendo com essas pessoas, existe a evolução, existe a satisfação pessoal? O que você pode passar para a gente? Nós temos, quando eu entrei especificamente em 2005, e nós tínhamos cerca de 35 adolescentes, entre jovens e adolescentes, semi-analfabetos dentro do centro, sem a formação regular. Então, nesses anos, nós desenvolvemos um processo de inclusão no ensino regular médio, né, e faculdade, e nós conseguimos que, no início, nós fizemos parceria com o Senai. O Senai abriu um supletivo de 5ª a 8ª série, e nós pudemos encaminhá-los, os que tinham até 4º ano, para 5ª e 8ª, e depois encaminhamos para o ELI, que eles fizeram ensino médio, e depois nós conseguimos inserir em parceria com a FAC, a primeira surda para fazer faculdade em Limeira. Hoje já é pedagoga formada, trabalha no SENAC, e depois o Alex também, nós conseguimos encaminhá-los. Hoje ele e a Lívia, né, eles fazem, além de ele ter a formação de letras libras na Unicamp, ele faz pós-graduação, e também inserção no mercado de trabalho, que antes a gente tinha muita dificuldade na questão da capacitação para atendimento na lei de cotas, e hoje a gente já encaminha nossos atendidos a partir do 4º ano para aprendiz. Nós temos adolescentes fazendo SENAC, patrulheiros, e para poder eles ter condições de estar capacitado para o mundo do trabalho. Essa premiação que nós estamos tratando agora, nós já fomos selecionados ano passado também para a premiação, um dos melhores projetos do Estado. Em 2008, nós fomos referência no Brasil quando fomos convidados a apresentar o nosso projeto no Instituto Nacional de Surdo, que é o INES, que é a sede hoje no Rio de Janeiro. E nós tivemos no ANAIS do MEC Brasília em 2009. Então foram muitos resultados positivos, muita evolução. A equipe assim tem um envolvimento, o CEPROSOM tem nos dado suporte para que nós possamos conseguir fazer essa inserção do surdo no cenário social. E claro, cada conquista dessa é um motivo de comemoração, né? Nem poderia ser diferente. É como se vocês estivessem, aliás, como não? Vocês também são vencedores junto com eles. Existe uma barreira para isso? Alguns se destacam, outros não. Mesmo com essas limitações, no quesito determinação, é semelhante quem não tem essa limitação para quem é limitado? Por que todos não chegam a alcançar um estágio mais avançado? Por conta que não depende só do nosso trabalho. Só do trabalho. Eles estão ali num período de 3 horas diária, então depende do envolvimento da família, né, para que eles tenham acesso a toda a informação dentro de casa. É como se fosse uma pessoa sem limitação, né? Com certeza. A barreira deles não é de incapacidade, a barreira deles é de inclusão, de acessibilidade. Então, na própria escola, se a escola não tiver adaptada e adequada para que eles tenham acesso à informação e ao desenvolvimento, eles vão ter dificuldade, mas não é decorrente da deficiência, e sim da falta de acessibilidade. Muito bem. São colocações muito oportunas, né? Porque a gente acompanhando à distância, você não sabe ali no bojo da questão tudo aquilo que está acontecendo, está se passando. E todas essas conquistas, né, que o Centro Educacional tem conseguido, prova também a competência, o trabalho e a dedicação de todos aqueles que estão lá diuturnamente, né, nesse trabalho. Que, convenhamos, tem que ter, acima de tudo, bastante tolerância, bastante paciência, compreensão, não é verdade? Eu costumo dizer com a equipe que a gente tem que acreditar sempre e não desistir nunca, né? Porque a gente acredita no potencial da pessoa surda e a gente tem as barreiras, né, decorrente da questão da falta de acessibilidade, mas a equipe ela tem se capacitado e desenvolvido ações, metodologias para a gente estar vencendo essas barreiras junto com eles. Porque se não fosse todo esse trabalho, a gente também ia ficar à mercê de tudo isso, né? E a gente não ia conseguir todos esses avanços que nós conseguimos nesse período. Com a sua vivência, a sua experiência na vida prática, com todo o avanço da medicina, né, da tecnologia, você tem algum caso de pessoa que começou com essa deficiência, trabalhou e depois, com o amparo também
da tecnologia moderna, conseguiu reverter a situação? Sim, nós casos temos assim? agora o implante coclear, que a escolha sempre é do surdo, porque ele tem uma identidade surda, né? Depois o Alex pode explicar quanto essa identidade surda, que ele opta para falar em libras ou para fazer o implante coclear, que dá a oportunidade que ele possa começar a ouvir e aprender a ouvir e falar, né? E agora nós temos também uma tecnologia que ela veio, agora também ela é fornecida pelo SUS, que é o aparelho que quem tem um resto auditivo, que é o FM, que auxilia ele na escola, em outros lugares, que essa criança adapta esse aparelho no aparelho dele, e a professora, por exemplo, ela fica com o microfone na escola, na sala de aula, mesmo que ela estiver de costa falando, ele ouve diretamente no ouvido que a pessoa está falando, e os ruídos e o entorno da sala, eles não recebem, ele recebe somente o som do professor que está falando. Então, são tecnologias que têm dado oportunidade para que eles superem também essas barreiras. Né? Esse implante coclear, ele é invasivo, muito ele invasivo? Ele é invasivo, é uma cirurgia, né, que ele é colocado no... Porque a minha curiosidade, com certeza daqueles que estão nos vendo, por que a rejeição pelo implante? Às vezes, eles acabam, eles optam em continuar sendo surdos. Por quê? Porque ele não deixa de ser surdo a partir do momento que ele coloca o implante. Não porque deixa. o implante, ele é um aparelho que ele tem uma bateria, ele tem um custo, ele tem uma manutenção. Então, ele está com o implante. A partir do momento que acaba a pilha ou a bateria, ele é surdo profundo. Sim, mas... E ele não deixa de ter a identidade de surdo, porque o surdo, ele tem uma identidade própria. Ele é como se fosse uma etnia, um índio que tem uma identidade própria. E dentro da identidade dele, ele não quer usar de um equipamento externo. Por exemplo, se você perguntar para o Alex, ele não gostaria de fazer um implante coclear, porque ele se identifica com a identidade dele, né? E muitas pessoas que fazem o implante coclear, a não ser quando criança, né? Na idade adulta, depois ele entra com um conflito, né? Porque aquele som, ele também torna invasivo para ele. Ele não está acostumado com o som. E o implante tem um limite de idade para ser feito? Tem. Não pode ser numa criança, né? Pode ser uma criança, Essa pode. bateria... Nós temos implante coclear lá, nós temos implantado, né? E tem várias metodologias, porque hoje ela é feita no Centrinho de Bauru, Unicamp e a USP de São Paulo. E cada instituto que faz esse implante tem um tratamento diferenciado. Né? Essa bateria, ela tem um período de duração. Depois ela é substituída, trocada, coisa e tal. A partir do momento que faz esse implante, a audição ela é restabelecida em qual percentual? Ele vai ter que aprender com uma fonoaudióloga a discernir os sons, né? Porque até então ele não sabe discernir o som de um passarinho, um som de cachorro, de uma buzina. Então ele vai ter que ter um atendimento. Mas ouve bem, ouve bem. Ele vai ouvir, mas para conseguir... Mas não sabe distinguir. Distinguir os sons, aprender a distinguir os sons e estimular a fala, né? Apesar do que mesmo os nossos atendidos, a maioria fala, porque o surdo não é mudo, né? Eles falam porque eles têm o atendimento para estimular. Às vezes não é atrativo falar porque ele não ouve, né? Então, por que ele vai estar falando uma coisa que ele não ouve? Mas a maioria dos surdos falam a partir do momento que ele é atendido e estimulado desde criança. Tá. Então, nós vamos conversar agora, ouvir, né, o nosso Alexandro Silva Fonseca. Eu gostaria que você, evidentemente, você domina o Ceará aí, que você conduzisse e falasse um pouco sobre isso, então. Obviamente que você não é apresentadora, mas convidada pelo apresentador, eu gostaria que você se encarregasse dessa tarefa. Então, gostaria que a Luciana passasse para ele vai falar, a Luciana vai fazer a voz dele, explicasse qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje, que nós fomos avaliados entre os 5 melhores ações inclusivas pela Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, de práticas, né, de inclusão. Foram elegidos 5 do poder público e 5 de ações privadas, né? E o projeto que ele está desenvolvendo foi selecionado, né? Então, queria que ele falasse um pouco desse projeto para nós. Muito bem. Então, como seria?
Então, a Luciana Ortolã. Ele vai falar, ela vai fazer a voz. Pode falar. Bom, eu comecei o trabalho lá no João Fischer, comecei a pensar lá em sala de aula, a trabalhar com a literatura surda, para estimular os surdos, né? A leitura adaptada, literatura, as histórias em libras, né? Para eles ter mais conhecimento como primeira língua, aprender mesmo sobre a literatura do surdo, histórias, mostrei DVD para eles, passei várias informações, né? Para sentir emoção também na história. E também eu ensino na literatura surda a leitura do português, as palavras no português também, o significado das palavras, para o surdo também entender e desenvolver mais, porque também é importante o português para o surdo, que ele precisa também saber. E eu fiquei muito feliz desse prêmio de estar sendo escolhido entre os 5, né, para estar mostrando esse projeto, que ele precisa ser ampliado, né? Pois não, Regina. Então, nós sempre buscamos criar metodologias que a gente possa propiciar para eles o acesso à informação. E pela carência de acessibilidade, então, a pessoa surda, ela está nos espaços de convivência dentro de casa, ela não tem acesso à informação através de televisão, né, dentro de uma comunidade. E o método dele usar história, cultura, né, literatura, para expressar a emoção, todos esses aspectos para o surdo, então faz toda a diferença. E junto também ele amplia a questão linguística da Libras, né, e o aprendizado do português. Muito bem. Vamos ver o que ele vai responder com relação a isso. Pois não. Não, estou só interpretando para ele. Eu sei qual que é o objetivo, né? Que as coisas que, pô, surdo é tudo bem assim no visual e que precisa ter essa troca, né? Na Libras e tem que ter essa ajuda. Eu quero sempre estar desenvolvendo mais e a Libras sempre em primeiro lugar, porque é difícil às vezes para estar aprendendo, são muitos sinais, precisa do visual, da imagem. Porque para fora, jornal, tem muita coisa escrita, né? E às vezes o surdo não sabe ler nada, então ele precisa de muita informação, de estar mostrando para eles as palavras, o significado através da imagem, que é importante para a inclusão no mundo, na sociedade. Os dois são importantes, tanto o surdo, né, como os ouvintes. Ô, Luciana, pergunta para ele se a área da comunicação aqui no Brasil, né, televisão, enfim, né, especificamente a televisão, que é um veículo de comunicação de massa, a gente até brinca, né, que até casinha de cachorro tem televisão hoje, né? Se ainda é muito deficiente a comunicação em Libra em relação ao número de pessoas que necessitam dessa linguagem. E se tem um número de pessoas que é difícil estabelecer uma marca dessa, né? Quantas pessoas existem no Brasil necessitando da linguagem de Libra, né, Regina? O censo 2010, ele apresenta 24,8% da população brasileira com algum tipo de deficiência, sendo que cerca de 6% são pessoas surdas, né? Então nessa média, é um número elevado. É um número bastante elevado, é verdade. O que ele diz com relação, então, a essa deficiência? Que ainda falta muitos lugares, né, que tem essa barreira, essa falta de comunicação. Exemplo, às vezes televisão, em jornal, várias coisas, programa de televisão, só fica falando, o surdo não entende nada. Às vezes não tem a legenda, tem que pedir para a mãe estar ajudando, o que está falando, porque está faltando muita coisa, a legenda ou a janelinha do intérprete ainda, em vários programas de televisão, para que o surdo possa ter a informação. Se, por exemplo, fica falando e não tem isso daí, o surdo ele perde muita informação. Daí ele fica sem saber das coisas. Por exemplo, está em greve o ônibus. Eu fico lá no ponto de ônibus esperando e eu não sei que está em greve, porque eu não tive essa informação. Temos o Setembro Azul, né, que é a luta do surdo. O surdo sempre luta, né, e
procura das suas conquistas, de conseguir adaptação, de conseguir esse acesso a Libras. É uma luta muito grande do surdo, da comunidade surda. Isso, de certa forma, por mais que a pessoa se esforce em buscar informações, ela se sente um pouco alienada do mundo, daquilo que está se passando no mundo? Na verdade, nós já temos leis federais na questão da acessibilidade na comunicação, que ela já diz que Lei, os ora, espaços lei. de comunicação, ela teria que ter ou a legenda e também a janela de Libras, para que a comunidade surda tenha acesso à informação. Então, o surdo ainda é uma das deficiências que mais sofre da questão da acessibilidade por conta dos espaços, tanto público como privado, não ser acessíveis, né? Então, é o que ele falou. Ele quer ter o seu cotidiano de trabalho, de estudar, trabalhar, ter sua autonomia, mas ainda fica esbarrando a questão da acessibilidade. Muito bem. Ele quer falar. É verdade, já tive vários lugares de barreiras. A minha mãe, às vezes, sempre ia junto. A minha mãe ia junto comigo, no médico, por exemplo, porque o médico estava falando e eu não entendia nada. Às vezes ficava escrevendo lá. Então, a minha mãe sempre me acompanhou junto para poder explicar. Às vezes eu estava com muita dor de cabeça, dor no corpo, e o médico só ficava lá falando. Então, tem muita barreira em vários lugares. Eu sinto isso, que falta essa comunicação realmente em Libras para ter esse acesso, para o surdo ter esse acesso. Tem a lei, mas ainda não é em todos os lugares que ainda a gente tem esse acesso, né? A lei número que reconhece a lei de Libras, que é a 10.436, né? Ele falou, mas ainda falta o acesso. Luciana, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Mas gostaria que você se voltasse para a câmera, porque você está falando de costa e ninguém sabe quem é a Luciana, né? É difícil você chegar a esse estágio seu de traduzir simultaneamente, assim, sem nenhuma interferência, sem nada. O que você fez para chegar nesse estágio? Bom, eu precisei estudar muito, né? Eu trabalho lá no João Fischer já há 16 anos, mas quando eu comecei a trabalhar lá, eu também não conhecia Libras, não, assim, sabia o que era, nada. Então, eu fui fazer curso. Primeiro, a gente faz os cursos de Libras, é mais o básico. A gente aprende as palavras soltas. Depois, no dia a dia, com a convivência com o surdo, a gente vai aprendendo a gramática, porque a Libras, ela tem uma gramática, mas leva um tempo, viu? Assim, uns 2 anos para você começar a entender bem como que é a estrutura da Libras. E para interpretar, tem que ser mais na prática mesmo. E no contato com o surdo mesmo, com o surdo fluente em Libras, né? Porque às vezes tem surdo que tem Libras, mas ele não é fluente, ele não tem toda a gramática, né? Muito bem. Regina, de minha parte, eu fiquei plenamente satisfeito em tomar conhecimento de todo o trabalho, das conquistas, né, que o Centro Educacional João Fischer Sobrinho tem conseguido ao longo dos anos. Queria cumprimentá-la, que você levasse nosso reconhecimento a todos aqueles que fazem esse trabalho tão bonito. Nós estamos, né, vendo essas imagens. Ele está aparecendo na tela também, né? E eu deixo o espaço para as considerações finais, alguma colocação que porventura você queira fazer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e queria também estar aproveitando para estar falando que dia 29 agora de setembro, dia 26 é o dia do surdo, dia mundial do surdo, né? E dia 29 nós vamos estar realizando um seminário para a família, porque também a gente tem um trabalho de fazer com que essa família se aproprie de todas as informações e de todas as legislações para poderem lutar em favor dos filhos dela. Então, dia 29, das 8 ao meio-dia na Câmara Municipal, nós vamos estar fazendo o 2º seminário para famílias de surdo e toda a comunidade, todos os profissionais que queiram estar lá junto conosco para a gente estar passando as informações. Nós voltaremos então, né, a enfocar também esse assunto. Dia 29 ainda nós temos aí, né, hoje é dia 10, ainda 19 dias,
a gente volta a informar mais.